Que a bênção da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a tua vida e a sua família. Eu venho te cumprimentar nesse momento e vim trazer alguma palavra de Deus para o seu coração. Nós vimos ali os discípulos no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Eles resolvem passar para o outro lado. E eles então atravessaram o mar da Galileia. E quando eles estavam navegando, ali começou uma tempestade. E as ondas começaram a invadir o barco. E os discípulos começaram a se mexer ali, como é que nós vamos fazer? Mas Jesus Cristo, você pode conferir na palavra de Deus, ele dormia, calmo, sereno e tranquilo. E de repente, quando eles viram que não dava mais conta, então eles acordaram. E em Marcos capítulo 4, no versículo 38, está escrito assim: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Você não está dando conta que nós vamos morrer? Nós vamos morrer, olha que situação, esse barco vai afundar. E aí eles, segundo os relatos bíblicos, Jesus Cristo então se desperta e repreendeu o vento e o mar e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Aí Jesus Cristo vem, todo mundo viu aquilo e pergunta assim: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Eu quero meditar com você um pouquinho sobre isso. Vamos combinar, eu e você, eu não posso me excluir. Quantas vezes nós duvidamos do que Jesus pode fazer? Eu não posso dizer que dá, mas será? Dá aquela desconfiança, né? E aí nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre isso. Quantas vezes você duvida? Você fala, nós falamos. Eu vou lá, vou fazer isso, Jesus, a gente coloca Jesus no meio, a gente coloca Deus no meio, mas lá no fundo, lá no âmago da alma, a gente não tem certeza. A gente fica duvidando, será que vai dar? Será? E isso faz toda a diferença, gente. Eu sei, isso é uma ministração para mim, para o meu coração também. Eu nunca me excluo, porque óbvio que eu falho, eu sou humana, mas eu quero todo dia melhorar, cada vez mais. E Deus é testemunha da minha oração. Então, eu estou analisando aqui, que talvez se nós tivéssemos mais fé, se nós crescêssemos mais, no livro de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a gente crê, ninguém viu Deus, mas nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então isso é fé. Mas assim, no dia a dia, como aconteceu aqui com os discípulos. Aí Jesus Cristo falou assim: por que vocês não são tímidos? Então, a palavra tímido é o contrário de arrojado. Vocês ainda não têm fé. Então, eles tinham Jesus no barco. Jesus estava com eles lá no barco. E nós temos Jesus no nosso coração. Jesus é o piloto das nossas vidas. Ele pilota nosso barco, né? É o comandante do navio, né? Então você chama
Stephanie, você chama Guilherme, eu chamo Nadir. Então, o meu comandante do meu barco, do barco Nadir, é Jesus. Da Stephanie é Jesus, do Guilherme, do João, do Antônio, do Elias, da Mara. E assim, nós somos o barco que Jesus pilota, mas nós temos ele dentro do nosso coração, ele está dentro do nosso barco. Mas como os discípulos tinham Jesus lá fisicamente, eles também não tiveram certeza, foram acordar o mestre. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa aqui, é o Senhor. E se o Senhor não fizer, nós vamos todo mundo morrer aqui. Mas Jesus quis ensinar que nós temos que ter fé. Você fala, mas como? Como, Nadir? Como? Porque eu quero crer, mas tem hora que eu não consigo. Então, nós vamos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Em Lucas 17, Jesus Cristo começou a ensinar sobre o perdão. Quantas vezes tem que perdoar? E os discípulos ouviu Jesus. Depois eles pediram, acho que no versículo 5, eles falam assim, mestre, aumenta-nos a nossa fé. Eles reconheceram que eles não tinham fé suficiente. Jesus falando sobre o perdão. Então os discípulos também viram isso. E você e eu, e cada um tem o seu nível de fé, mas todos nós temos as nossas batalhas, gente, as nossas dificuldades. Pode ser o grande pregador, ele tem as batalhas deles. Eu quero ser transparente com você. Eu também tenho as minhas batalhas, como você tem as tuas. Então eles pediram, aumenta-nos a fé. E nós vamos pedir também, Senhor, perdoa-nos, porque nós precisamos de ter a nossa fé aumentada. Por misericórdia de nós, aumenta-nos a nossa fé. Essa é a palavra que eu trago para você hoje, que penetra no teu coração essa palavra, que quando você tiver dúvida, que o Espírito Santo venha lembrar você desta palavra. Eu só sou uma pessoa que eu fui tirada da morte. Jesus Cristo tirou os meus pés da cova. Eu fui do outro lado na Covid em março de 2021. Mas eu sou a última, não sou nem a última bolachinha do pacote. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu estou aqui, trazendo essa palavra para você. Porque é para mim também, para o Senhor aumentar a minha fé, para o Senhor aumentar a nossa fé, para o Senhor aumentar a fé daqueles que buscam Ele. Quando nós estamos diante de situações difíceis, quando nós estamos diante de muralhas, a nossa fé enfraquece. Será que Deus vai fazer? Será? Nós queremos ter fé, Senhor. Nós queremos ter fé. O Senhor Deus, Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você fala para esse problema, sai, o que é um monte, e ele vai ter que sair. Olha, você pode falar assim, olha, eu conheço uma pessoa, e eu já conheço, e você também vai concordar comigo, que teve fé, ela estava com uma doença grave, e ela sempre tinha fé, mas ela morreu. Uma coisa eu te digo, ela morreu porque estava na vontade de Deus no momento dela e que nós viemos para esse mundo, o salário do pecado é a morte, todos nós vamos morrer ou ser arrebatados. Mas ela morreu crendo. Essa pessoa morreu com fé, ela morreu crendo. Então, seja o que for, que o Senhor nos ajude a ter fé, a crer, ter confiança inabalável. E nós precisamos aprender isso para o nosso crescimento espiritual.
Eu gostaria de fazer uma oração com você. Meu nome é Nadir Damasceno, eu sou uma serva do Senhor, sou musicista da casa do Senhor e eu fui tirada de dentro da cova. Por isso que eu hoje falo, prego o evangelho na medida do possível, mas eu gostaria que você visse esse vídeo, compartilhasse, porque essa palavra sempre vai chegar em alguém. Que a glória de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor te visite e que Ele aumente a nossa fé, para que as batalhas diárias, as enfermidades sejam combatidas em nome de Jesus, através da nossa fé, pelo poder de Cristo Jesus. Os problemas sejam resolvidos, as tempestades venham se acalmar, porque nós temos um Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo, que está dentro da nossa vida. Nós somos o barco e Ele é o nosso comandante, nos dirige. Eu quero orar por você, vamos orar junto. Ponha sua mente no Pai, ponha o seu problema diante do Senhor e libera a sua fé e vamos pedir que Ele aumente a nossa fé. Fecha seus olhos junto comigo. Senhor Jesus, está aí a palavra desse dia. E eu, juntamente com todas essas pessoas que estão ouvindo e vendo essa live, nós estamos pedindo, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Jesus, nós precisamos muito de Ti. Jesus, nós precisamos muito de Ti. Jesus, nós precisamos muito de Ti. Aumenta-nos a nossa fé, para que venhamos a crer no Teu poder. E as tempestades que venham a se apresentar na nossa vida e que estão se apresentando e possam vir se apresentar, o Senhor venha dar a palavra de ordem. Cala-te, aquieta, sai essa tempestade da vida do meu filho e da minha filha. Jesus, nós confiamos em Ti. Eu confio em Ti. Essa pessoa está confiando em Ti. Senhor, leva essa palavra para as milhares de pessoas. E perdoa-nos a nossa falta de fé. Como os discípulos pediu, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós também pedimos aqui agora. Senhor Jesus, aumenta-nos a nossa fé, para que possamos ser aprovados diante de Ti. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade e aumenta-nos a fé em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, está vivo, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós como supremo e sumo sacerdote. Entra na causa dessa vida, dessa mulher, deste homem, desse rapaz, dessa moça, desse adolescente, dessa criança que está vendo esse vídeo. Resolve, Senhor, acalma essa tempestade, coloca tudo em ordem, Pai. E nós cuidaremos de Te dar a honra, o louvor e a glória, porque só Tu és merecedor. Esta é a oração que eu faço, no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus, declarar um amém e compartilha e curte esse vídeo e manda para frente, porque Jesus está trabalhando a nosso favor, porque Ele te ama, porque Ele nos ama e nós recebemos o amor do Pai. Deus abençoe.